A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Mais uma manhã estamos aqui com a live Manhã com Propósito para louvar, bendizer e exaltar o santo nome do Senhor. Segunda-feira, na hora que eu estava fazendo a oração, acabou a bateria do celular, por isso que não fizemos. Mas hoje o celular está carregado, tá? Vai ser live do começo ao fim e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Você que já está aí, né? Entre, compartilhe conosco este momento. Você que está vendo passar aí no feed de notícias, clica aí, né? E participe ao vivo conosco aqui, tá bom? Vai ser uma alegria para nós te saudar, vai ser uma alegria para nós, né? Responder o teu comentário aí. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus sempre tem nos alcançado, Deus sempre tem nos dado uma palavra, né? Tem se revelado a nós. E o propósito dessas manhãs é que o evangelho chegue na tua casa, na tua família, aonde você está, e mais pessoas sejam alcançadas, né? Dia após dia, pessoas têm entrado, participado, né? E têm falado que Deus tem operado grandes coisas, que têm sido libertos dos medos, da ansiedade, né? As curas têm sido efetuadas no nome de Jesus, e é isso que importa para nós. Quando o evangelho está sendo anunciado verdadeiramente. E isso é muito importante. E você, através de você assistir, de compartilhar, de chamar mais pessoas, você tem sido um canal de bênção, né? Pessoas têm se inscrito no canal no YouTube também. E aí nós conseguimos ganhar mais força para alcançar mais pessoas. Vamos glorificar ao Senhor, orar nesse momento, né? E já dando início em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós nos colocamos nesta manhã de quarta-feira diante da Tua presença para louvar-te, bendizer-te, exaltar-te, pois Tu és Deus fiel, Senhor. Tu és Deus soberano, Deus glorioso, Deus grandioso, Pai. E que a Tua vontade, o Teu querer, a Tua benevolência esteja conosco. E que nós possamos nesta manhã exaltar-te, bendizer-te, gloriar-te, Senhor. Que o Senhor alcance, meu Pai, os meus irmãos de perto, também os de longe. Que o Senhor alcance, meu Pai, todos aqueles, Pai, que necessitam de uma palavra, necessitam de uma resposta, de um refrigério, Senhor. Levanta aquele que está caído, Senhor, meu Pai. Cura, liberta aquele que precisa de cura, de libertação. Restaura, meu Pai, o que precisa ser restaurado. Mas que o teu nome, tão somente o teu nome venha a ser glorificado. Nesta manhã nós aqui estamos entendendo que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus soberano, é um Deus de propósito, é um Deus de grandiosidade, meu Pai. E que nesta manhã nós possamos, Pai, cultuar ao Senhor, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está no meio. Nós estamos em mais de 2, Pai. Então o Senhor está no nosso meio, Senhor. Sozinho eu sou templo, com mais alguém eu sou igreja. E reunido no teu nome, Senhor Jesus, o Senhor está no meio, é o propósito. Então, se conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A missionária Valéria já vai estar entoando os hinos da harpa cristã. 155. A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. 155. Pode ir. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder, com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder, Pai celeste, faz-nos fluir, teu poder
podes derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Como fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. 473. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganado? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo findará, para sempre somente há de durar. Quem na luz de Cristo andar, outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganado? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganado? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel
Glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Manhã de bênção, de vitória, na proporção a qual Jesus nos deu, né? Manhã essa, onde nós podemos exaltar, bendizer, engrandecer o nome santo do Senhor, na totalidade, né? O mais importante, Deus já nos deu: fôlego de vida, a saúde e a tua presença, né? Deus dá na medida daquilo que precisamos. Deus abençoe. Pastora Marido Matos, da Isocede Amambai, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nossa irmã missionária Natalina, da cidade de Garça. Pastor Reginaldo Alcântara, da cidade de Garça também. Glória a Deus, né? Sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem uma palavra revelada e reservada aos nossos corações. Abre lá, no livro do Gênesis, capítulo de número 26, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Você que está adentrando aí, manda uma mensagem, irmãos, para mim poder te responder, porque às vezes eu não vejo, tá? Não sobe para mim aqui. Aí eu quero te saudar, tá? Em nome de Jesus. Marina, Deus abençoe. Nossa irmã diaconisa Elísia. Nosso irmão Alisson. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá? Conforme você vai entrando aí, deixa uma mensagem, a paz do Senhor, um bom dia, né? Nós vamos te saudando. Para nós, é muito importante que você esteja participando conosco, tá? O nosso propósito com as manhãs aqui é que você seja alcançado e nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, tá? Livro do Gênesis, capítulo de número 26, no seu versículo 1, o subtítulo diz: Isaac vai a Gerar por causa da fome. Versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar, por amor a Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissestes: é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão, ou na sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12.
E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o chamava o seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou-se o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Versículo 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos... Deus abençoe a nossa irmã Vera, tá? Em nome de Jesus, paz do Senhor. Nós vamos entender que mais uma vez a terra está vivendo uma fome. Fome essa que assolou a terra. E a Bíblia diz que Isaque está pensando descer ao Egito. Mas Deus já logo dá uma ordem para ele não descer para o Egito, porque todas as vezes que a Bíblia vai falar de Egito, ela refere-se ao mundo, irmãos. E aí a Bíblia vai dizer que Deus coloca a Isaque em Gerar, numa terra que os reis dos filisteus, Abimeleque, o título desse rei, Abimeleque, estava sob posse deles. Porém, Deus falou que ia abençoar Isaque, como falou para Abraão, ia cumprir em Isaque. Nas terras que ele pisasse, Deus o daria a ele. E a Bíblia diz que, porque Abraão obedeceu, Isaque também ia obedecer, e Deus ia cumprir. Então, o primeiro propósito que nós temos que entender aqui é obedecer ao Senhor, a obediência. Tá? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor, Deus falou, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Você sabe que é pecado? Não faça. Você sabe que não glorifica o nome do Senhor? Não faça. Você sabe que está indo contra Deus? Não faça, irmãos. Independente de quem seja, de quem falou, como está a situação, não entre nesse negócio. Porque senão você vai perecer. E Deus não quer que pereçamos. Nós perecemos por falta de sabedoria. Ou porque a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de quem ensina, é porque não quer conhecer. Como Isaque tinha visto as bênçãos de Abraão, seu pai, se cumprir, as promessas de Deus se cumprir sobre a vida dele, aquilo que Deus falou se cumprir, Isaque então decide continuamente obedecer a Deus. Isaque errou? Claro que errou, ele é ser humano, foi ser humano. O ser humano erra tentando acertar. Porém, se nós se arrependermos e voltarmos, Deus permanece sempre fiel. A Bíblia diz que Abimeleque está olhando, Isaque chegando lá, e aí Isaque, com medo de morrer, fala que a Rebeca é sua irmã. Como Abraão falou outrora que Sara era sua irmã. E a Bíblia diz que então, uma certa feita, Abimeleque olhando, vê Isaque com tratamento com Rebeca que não era de irmãos. Ele manda chamar Isaque e fala, olha,
Ela é tua mulher porque você mentiu. Ele falou, fiquei com medo de morrer. Fiquei com medo de morrer. Ele falou, não, mas se alguém daqui toma essa mulher por esposa, ela sendo sua mulher, ia vir juízo sobre nós. Então Abimeleque sabia. Abimeleque sabia o que aconteceria com eles se alguém tomasse a mulher de Isaac. Então a Bíblia diz que Abimeleque faz um edito, chama a pessoa e fala, ninguém toca nele, nem na sua mulher, porque certamente a paga vai ser morte. Tudo bem, a Bíblia diz que passa-se o tempo, é uma seca, é uma fome, não chove. Então não reclama, irmão, de chuva. Chuva é bênçãos do céu, tá? Chuva na Bíblia ela é bênção, então não reclame se está chovendo um dia, 2 dias, 3 dias. Pastor, mas a chuva faz estrago. Muitas das vezes a chuva está fazendo estrago porque o homem construiu onde não era para construir. Ou não faz as bocas de lobo necessário para a água escoar. Tá? Mas chuva é bênção. Então a Bíblia diz que Isaac, por mandato, por ordem de Deus, ele semeia numa terra seca. Ele semeia sem chuva. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano colheu 100 medidas da semente que ele tinha plantado. Imagina só. Por menos que nós conhecemos de plantação, né? Eu não estou falando de plantação temporânea. Eu estou falando de plantação mesmo, para nascer e tal. Planta-se em um ano para colher no outro. Mas no mesmo ano ele colheu 100 medidas. Sabe por quê? Ele estava obedecendo. E o propósito nesta manhã, Deus falou comigo, Deus abençoe nosso irmão Júlio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus falou comigo que o princípio de tudo é nós obedecermos. Para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Tá? Depois que obedecermos, nós vamos começar a semear. E naquela semeadura que estamos fazendo, que Deus está nos dando a semente, nós vamos começar a colher. Depois, né? Que ele colheu no mesmo ano, 100 medidas. Porque quem abençoava? Porque o Senhor o abençoava. Então a bênção estava sobre Isaac. Eu quero dizer que a bênção não está na cidade que você mora. A bênção está sobre você. Eu quero dizer que a bênção muitas das vezes não está no lugar que você trabalha, está sobre você. É você que é o abençoador daquele lugar. É você que vai fazer o nome do Senhor ser glorificado sobre aquele lugar. Porque às vezes vão dizer, mas estamos em dificuldade porque eu sou servo do Senhor. Ele também te chama para ser servo. Ele também te chama para você servir a Ele com gratidão, com alegria. Mas você não tinha capacitação, mas aquele que me chamou me capacita. Você não podia, eu não podia, mas quando Deus me chamou, Ele me deu a condição de poder. Porque João capítulo 1, versículo 12 diz, todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então nós somos filhos de Deus, irmão. Aí vamos lá. Engrandeceu-se, versículo 13, engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. E esse é Isaac. Isaac chegou com fome. Só que agora ele está engrandecendo, sendo engrandecido numa terra que não é dele. Porque a promessa de Deus estava sobre ele. Às vezes nós estamos, né, correndo atrás, né? Eu vejo todos os dias, acompanho algumas pessoas atrás do sonho americano, irmão. Tudo bem, vai, trabalha. É errado, pastor? Não, claro que não. Mas o maior projeto na vida do ser humano é Deus. O maior projeto na vida do ser humano é Jesus Cristo. O maior projeto é obedecer a palavra de Deus. E às vezes nós não queremos obedecer. Porque se achamos a superior daquilo. Deus abre uma porta, nós abandonamos a presença de Deus. Efetua uma cura, nós abandonamos a presença de Deus. Faz alguma coisa, nós abandonamos a presença de Deus. E sabe o que acontece? Nós terceirizamos. Ou é porque alguém que está na igreja, ou é culpa do pastor, é até chegar e ser culpa de Deus. Porque nós terceirizamos o nosso erro. Quando nós tomarmos posição em dizer o erro é meu, eu que cometi, eu que falhei e eu preciso me consertar, Deus vai restaurar na proporção daquilo que precisa ser restaurado. Isaac chegou com fome, só que agora ele está comendo, está colhendo, e ia engrandecendo-se porque o Senhor o abençoava. É isso que o Senhor falou comigo nesta manhã. Às vezes nós queremos ir daqui para colar atrás da bênção. A bênção tem que nos acompanhar, irmão. Os sinais seguirão aos que creem. Quando Deus falou para Abraão, diz,
eu vou te abençoar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E benditas serão em ti todas as famílias da terra. Isaac é cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão. E Isaac agora está desfrutando da promessa que Deus fez ao seu pai. Isaac está desfrutando da promessa que Deus fez a seu pai. Então nós temos que entender que não é a posição que diz quem somos. Não é o nosso status, não é a nossa condição financeira que diz que vamos vencer ou perder. É aquele que nós estamos servindo. Se está servindo Mamon, irmãos, o Deus da terra é Mamon, o dinheiro. Nós não vamos conseguir chegar na presença de Deus naquilo que Ele tem. Agora, se nós estamos servindo ao Senhor, pastor, mas o senhor está dizendo que ter dinheiro é pecado? Não, dinheiro é bom. Quem tem dinheiro e sabe usar, irmãos, é maravilha. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem gente que quer só ser abençoado e não abençoa ninguém. Diz que ama a obra de Deus, mas não abençoa ninguém. E nós somos obra, feitura da mão de Deus. Tá? Vê uma pessoa com um problema, não ora, não faz nada por ela. Ah, eu sou cristã. É nada. Está servindo aí por alguma coisa, algum objetivo errado. Porque quem tem Jesus no coração, irmão, independe. Vai ter o mesmo sentimento do bom samaritano. Vai ter o mesmo sentimento daqueles que ajudam, daqueles 4 amigos que levaram aquele homem que estava coxo, o paralítico da cama. Quem tem o mesmo sentimento é aquele que prega o evangelho, sem esperar nada em troca, que estende a mão sem esperar nada em troca, que faz por amor à obra de Deus. Isaac está engrandecendo, porque ele é bom? Não, porque Deus está abençoando ele. Deus está engrandecendo o nome dele. Deus abençoe nossa irmã Maria Aparecida. Por quê? Porque Isaac está obedecendo. E olha o que ele tinha. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Isaac chegou fraquinho, Não vai cumprir. Agora Deus começa a abençoar ele. Sabe por quê? Porque ele está no lugar certo. E qual é o lugar certo, pastor? A presença de Deus. Pode ganhar o mundo inteiro. Tem gente que tem uma fortuna, mas é vazio. Tem gente que tem dinheiro, mas é vazio. E eu não estou pregando sobre o dinheiro. Eu estou pregando aquilo que o dinheiro não pode comprar. A presença de Deus. Eu estou pregando de uma bênção tal que independe de alguém da terra. Ela depende do reino dos céus. Não é como chegamos. Porque Isaac chegou com fome, chegou querendo comida, chegou querendo ser abençoado, mas é com quem chegamos. Ele chegou com Deus no lugar. Ele não tinha o que comer, mas tinha presença. Ele não tinha fartura naquele momento, mas ele tinha presença. Se você tem a presença, dê glória a Deus por isso. Pastor, mas eu estou passando uma dificuldade. Está passando por ela, glorifica por isso. Pastor, está difícil. Eu vou dizer para você que Deus vai te dar vitória. Escuta só. Versículo 16. Deus abençoe nossa irmã Maria Inês. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos ler aqui. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha o que vai dizer depois da inveja, Porque muitas das vezes, irmãos, aqueles que estão na nossa volta ficam olhando Deus abençoar e gera revolta. Mas gera revolta por quê? Porque não quer servir, só quer ser abençoado. Aí é a chamada inveja, e é uma coisa terrível. Porque não quer pagar o preço, quer viver o que a pessoa está vivendo. E ainda se pergunta, por que fulano é abençoado e eu não sou? Porque a pessoa está em retidão, está em comunhão com Deus, está fazendo, não está prejudicando ninguém. Porque o invejoso não quer igual, ele quer o que é seu. O invejoso, infelizmente, ele não quer igual, porque ter igual não é problema. Ele quer o que é teu. Mas Deus trata o invejoso. Deus mostra que ele é Deus fiel. Isaac não foi tomando nada de ninguém, ele não foi tomando posse. Deus abençoe, missionária Alice. Isaac não foi tomando posse do que não era dele.
Ele foi chegando e Deus ia abrindo o caminho e ele ia tomando posse. Ele falou, não, deixa comigo. Ó, os poços, seu pai que abriu, mas os filisteus tinham entulhado. Tá lá, quando tem entulho ninguém quer. Você já percebeu que quando está entulhado ninguém quer pagar o preço? Quando está com dificuldade ninguém quer limpar, mas quando está limpo o nego quer sentar. Quando o negócio está fluindo, as pessoas querem participar. Os filisteus estão invejando Isaac porque eles estão vendo verdadeiramente Deus na vida dele. Isaac não está dizendo que ele é o grande, que ele é o poderoso, que ele é o tal. Não, ele está vivendo, irmãos. Ele está vivendo a promessa de Deus. E muitas das vezes nós vivemos a promessa de Deus incomoda pessoas. Porque elas não querem ter comunhão com Deus, mas querem o benefício de Deus. Mas vamos lá. E disse também Abimeleque a Isaac. Ó quem falou, não foi Isaac que falou que ia embora. Ó para você ver o que a inveja causa. E disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Ó, aparta-te de nós, porque agora você é mais poderoso do que nós aqui, que somos os donos da terra, vamos assim dizer. Isaac chega num período de fome, de escassez, Deus prospera ele naquele mesmo ano, agora ele tem possessão de vaca, ovelha, muita gente ao seu serviço, e agora Abimeleque chega nele e diz, aparta-te de nós, ou seja, vai embora, nós não te queremos aqui, porque você está mais grande do que nós. Esse é o problema que nós vivemos no dia de hoje. Você pode crescer, só não pode crescer mais do que eu, com coisa que Deus depende dessa situação, irmãos. Quem vai ter que crescer, Deus vai crescer ele. Se ele estiver obedecendo, Deus vai fazer ele crescer, vai fazer ela crescer. Independe se aquele que é grande se acha, não pode crescer mais do que eu. Não tem problema. Deus vai fazer crescer aqueles que obedecerem. A promessa vai se cumprir. Independe de quem quer ou quem não quer. Se eu e você mantermos no foco, Deus vai nos levar no propósito que Ele tem nos chamado. Se nós suportarmos o processo confiando em Deus, nós vamos viver o sobrenatural. Para que esse negócio, irmão, fulano pode crescer, só não pode crescer mais do que eu. Foi você que morreu na cruz? Foi você que fez a promessa? Foi você que pagou o preço? Não, deixa crescer. Quanto mais pessoas sendo usadas, abençoadas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mais propósito de alcançar a vida teremos. Mais pessoas libertas teremos. Mais condição de avançar teremos. Nós estamos brigando entre nós. Nós estamos com um sentimento de inveja entre nós, e nós não podemos ter isso. Pastor, mas você viu, fulano chegou agora e já está sendo abençoado. Não é porque quem chegou primeiro, não é por... Isso aí não é fila do SUS não, meu irmão. É porque quem ouviu a voz de Deus. Não adianta estar 40, 50 anos na igreja e não ouviu a voz de Deus. Só vai receber aquilo que a terra promove. Só vai receber aquilo que a terra está dando, que é o ciclo natural. Mas quem ouve a voz do bom mestre, a voz de Jesus, quem está enxertado na videira verdadeira, vai viver o sobrenatural. Irmão, eu sempre falo isso, e Deus conhece o meu coração, sem mentira, sem engano nenhum. Pode crescer, Deus pode enviar 10 pastores aqui, não tem problema, pode pregar mais do que eu, ser mais usado do que eu, ter mais carisma do que eu, né? Não tem problema. Eu só não posso perder a oportunidade que Deus me deu. O meu lugar é meu, eu tenho que fazer bom uso daquilo que Deus me deu. Agora, quem vai crescer, quem vai ser usado, maravilha, irmãos, deixa. Não, pastor, o fulano não pagou o preço. Com coisa que você pagou preço algum. Quem pagou preço foi Jesus. Nós não era nem para estar. E Jesus nos abre a porta da graça, o favor imerecido, nós achamos acima da média. Mas eu já estou há 50 anos, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquilo outro. Tá nada, irmão. Se não for a presença de Deus, nós tombamos. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. E nós estamos caindo num pecado muito difícil nos dias de hoje, né? Que não cessa. O chamado orgulho. Pastor, eu não sou orgulhoso. Falou que não é orgulhoso, já está pecando. Tá? Quem quebra o nosso orgulho, quem tira o nosso orgulho, quem nos faz entender que nós precisamos nos despir do orgulho é Jesus. E nós só saímos dele quando estamos no lugar mais alto da presença de Deus, que é os pés. É os pés de Jesus que nos faz entender, porque ali é o lugar de humilhação. Mas
Quem era para estar pregando não era fulano, era eu. Eu tenho mais experiência. Se fosse você, Deus tinha te colocado lá. Quem era para estar fazendo é eu. Se fosse você, Deus tinha te colocado lá. Agora você está no negócio, né? Está indo. Aí não quer, a obra de Deus não para. Ele vai falar, dá uma licencinha aqui e vamos continuar. Tá? Deus não para a obra dele porque quem não quer, irmãos. Os filisteus estão achando que é a terra deles e eles têm que comer o melhor. Mas eles não querem cavar. Eles não querem plantar porque tem medo de plantar semente e ela não germinar. Esse é o nosso medo. Nós temos medo de plantar semente e ela não germinar. Então nós ficamos guardando. E nós queremos pregar sobre a parábola dos talentos e sempre bater naquele um que enterrou o talento. Às vezes nós estamos enterrando pior do que ele, nós não sabemos. Ei, se Deus te chamou, confia. É no momento da escassez, é no momento da dificuldade que Deus vai se mostrar para nós mesmos. É no momento que toda a terra está contrária a essa situação, Deus vai nos levar a viver o sobrenatural. Abimeleque está dizendo, vai embora. Vai embora, nós não queremos ser aqui, você é maior que nós agora. Você cresceu demais, Isaac. Não era para você fazer isso não, Isaac. Era para você crescer menos do que eu, Isaac. Ou ele está dizendo, a terra é minha, eu sou o rei dos filisteus aqui. Você agora tem que dar parte do que você está recebendo aí para mim. Mas ele viu que com Isaac a bênção estava, ele disse, vai, sai daqui. Isaac falou, tá bom. Versículo 17, não é eu que estou falando, é Bíblia. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. E habitou lá. Num vale. Não tinha nada ali. Isaac foi e habitou. Sabe por quê? Independe do que vai ter lá. Se Deus falou, a bênção te acompanha, irmãos. Deus faz brotar. O povo de Israel, eles são abençoados na terra desértica, né? Eles estão no deserto e eles são abençoados. Sabe por quê? A promessa está sobre eles, tá? E às vezes nós estamos com medo de pessoas beber da água, nós estamos correndo e entulhando os poços. Dessa água tu não bebe. Ô, irmão, misericórdia. Toma cuidado com isso aí, nós estamos com sentimento de filisteu. Pastor, eu não sou assim. Começa a analisar, começa a ver. Não tenha medo de pessoas serem abençoadas do teu lado, não. Não tenha medo. Irmãos, eu carrego comigo algo assim. A tua bênção é a minha bênção, a tua alegria é a minha alegria. Eu falo para irmãos, às vezes eu profetizo aqui, Deus manda profetizar, as pessoas recebem e eu não recebi, eu estou precisando daquilo. E eu glorifico a Deus por isso. E depois o meu chega. Porque não é quem recebeu primeiro. Irmão, nós somos um corpo. E esse corpo tem que estar bem ajustado. E os filisteus não entenderam que o Deus de Isaac era um Deus soberano. E Isaac estava debaixo da autoridade dele. Vamos lá. Versículo 18. E tornou Isaac e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Quem cavou? Os servos de Isaac. Agora, olha só para você ver ao que a inveja causa. Olha o que a inveja causa. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Você entendeu? Enquanto estava entulhado, não era de ninguém. Ninguém queria. Ninguém sabia que tinha uma fonte de água viva ali. Mas foi os servos, os pastores de Isaac lá cavar. Os pastores de Gerar ficaram bravos, dizendo, essa água é nossa. Está querendo contender por aquilo que não trabalhou. Está querendo contender por aquilo que não fez. E está querendo ter razão. Ezeque, né? O lugar da contenda. Mas quem tem Deus não fica no meio de contenda, sai fora. Quem tem Deus não fica com meio, eu tenho que ter razão. Não, irmãos. É melhor ter paz. Nem sempre quem tem razão tem paz. Nem sempre quem está cheio de razão tem direito. Isaac falou, tudo bem. Tá? Vamos lá. Então cavaram outro poço. E também porfiaram
sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. Mais uma vez, Sitna é o poço do lugar da inimizade. Tem pessoas que dizem, mas eu estou aqui e agora está começando a florescer? Inimizade. Porque não entendeu o propósito ainda, irmãos. Tem poço a ser cavado para todo mundo. Tem água viva para todo mundo. A água viva, a fonte inesgotável é Jesus, irmão. Não cava, não. É só cavar o poço. É só ir para o lugar de intimidade. É só pegar e trabalhar. Mas nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo. Ah, pastor, é muito trabalho, eu não aguento, eu já estou com dor nas costas, eu estou cansado. Irmão, vai cavar poço. Vai para o poço da oração. Vai para o poço da comunhão. Vai para o poço do jejum. Vai para o poço da palavra, para que Deus renove a nossa vida. Nós queremos muitas das vezes beber água do poço que nós não trabalhamos nele. Nós queremos se dar bem naquilo que nós não trabalhamos nele. A seara é grande, poucos os ceifeiros. E o Senhor disse, o próprio Jesus disse, clame ao dono da seara que envie mais trabalhadores. Então tem terra para todo mundo. Tem condição para todo mundo ser abençoado e sobre, irmãos. Nós ficamos brigando por coisas que às vezes não tem nem nexo brigar por elas. Nós brigamos às vezes por posição. Estamos brigando por status. Estamos brigando por ciúmes. E aí vai causando a inveja em nós. E nós ficamos olhando. Ah, não. Fulano pode pregar. Eu vou dizer assim, um exemplo, como se fosse eu. Fulano pode pregar, só não pode pregar mais do que eu. Ele pode até pastorear, pode ser pastor, mas não pode ser mais do que eu. Para com isso, irmão. Para com isso. Antes que eu e você nascesse, o evangelho já estava sendo pregado. O evangelho foi regado ao sangue por aqueles que nos antecederam. Famílias inteiras foram mortas e nós estamos se achando melhor do que alguém. No momento da dificuldade, nós estamos querendo correr em vez de ir para frente, para a luta. Ei, não está na hora de nós mudarmos essa mentalidade que temos. Não, Deus só está aqui. Mentira! Mentira! Deus está onde tem ao menos 2 pessoas ali fiéis. É culto. Deus está onde tem culto. Porque Ele é onipresente, mas nem todo mundo está na presença dEle. Onde está o teu coração, ali é o teu tesouro. Os filisteus estão olhando para as bênçãos financeiras de Isaac. Isaac está vivendo a promessa espiritual de Deus sobre a vida dele. Você está entendendo? Isaac não está preocupado em cavar poço. Isaac está querendo ter paz. Isaac está caminhando dia após dia ao encontro de paz e viver a promessa de Deus sobre a vida dele. Ele não está querendo contender. Quem contendia eram os pastores dele com os pastores de Gerar. A Bíblia não diz que era Isaac. Quando Isaac via isso, ele falava, não, gente, vamos procurar outro poço, vamos cavar ali, vamos achar outra água ali. Sabe por quê? Quem está na obra, quem está na presença, não tem preguiça de servir. Não tem preguiça de adorar, não fica esperando vir na mão, não. Eu tô sem força, ninguém vem me visitar. Irmão, para com isso. Pega as suas 2 pernas e vai para a igreja. Me abandonar aqui é nada, isso aí é sentimento de pródigo. Ninguém larga mais as 99 e vem atrás da ovelha perdida. Irmão, para com isso. Ovelha perdida é aquela que está no começo. Está ali, não aguenta as investidas. Não aguenta, mas depois que amadurece, sai da presença porque é pródigo. Porque ninguém desvia do caminho, sendo o caminho Jesus, por causa de alguém. Pastor, mas o senhor não sabe como que eram as pessoas lá. Eu vou usar o exemplo que eu sempre uso. Às vezes no seu serviço, no teu trabalho lá, você tem pessoa que te persegue 24 horas por 48, mas você não larga o trabalho, por causa do salário. Às vezes no bairro que você mora tem pessoa ali que não gosta de você, mas você está ali, que é a tua casa, a casa é tua. Aí chega na igreja, em vez de nós enfrentarmos a realidade, porque muitas das vezes o problema somos nós, não é nem o outro. Somos nós. Tá? Não sei o que acontece com a mente, que nós estamos sendo acusados por nós mesmos,
Ou às vezes não entendeu o direcionamento, tá ali. Irmão, para com isso, amadurece. É os últimos dias da igreja na terra. Deus está querendo que nós entendemos que Ele é soberano, que nós temos que tomar posse da salvação. A salvação já foi delegada ao mundo todo, mas nem todo mundo tomou posse da salvação. Ah, pastor, Deus tem pressa em usar. Mentira, Deus capacita quem Ele escolhe. Ele tem pressa que nós entendemos que Ele é o soberano e a salvação vem por Ele. E nós temos que tomar posse dessa salvação. Porque tem muita gente sucumbindo porque não entende o que é salvação. Não toma posse da salvação. Nós estamos contendendo por cargos, contendendo por situações, por coisas. Sai desse lugar aí. Sai de Ezequiel, sai de Sitna. Deixa Deus te levar para Reobote. Deixa Deus te levar para o lugar de alargamento de tendas. Deixa Deus te levar para o lugar amplo de bênção. Deixa Deus te levar para um lugar que ninguém vai entulhar mais os poços. Vamos lá. Eu vou correr um pouco aqui para mim terminar. Eu quero terminar essa mensagem hoje. E partiu dali, versículo 22. E cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor. Quem alargou? O Senhor. Quem deu condição? O Senhor. Vamos lá. E crescemos nessa terra. E crescemos nessa terra. Quem deu o crescimento? O Senhor. Por isso que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Tá? Quem faz crescer é o Senhor. Quem dá crescimento é o Senhor. Né? Quem usa aquela expressão, Deus soprou o nome. Quem sopra, quem faz é o Senhor. Né? O mundo diz, quem não é visto não é lembrado, chacota, mentira, né? Quem o mundo não vê, Deus vê, e Ele coloca na onde Ele quer, tá? Ele exalta como Ele quer, e faz da maneira que Ele quer. Vamos lá. E depois subiu dali a Bérseba, né? E apareceu-lhe o Senhor, naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac está vivendo a promessa que foi feita ao seu pai. Você está vendo? Nós estamos vivendo a promessa feita por Jesus, irmão. O Pai nos abençoou pelo Filho, Jesus Cristo. Você está entendendo que não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. É Ele que faz alargar a tenda, é Ele que dá a bênção, é Ele que levanta, é Ele que abate. É Ele que sustenta, é Ele que cura, que liberta, não é nada sobre nós. E às vezes nós estamos brigando, irmãos. Ei, o que é para mim viver, outro não vai viver, eu tenho que dar valor. O que é para você viver, outro não vai viver, é para você viver. Mas se nós não quisermos, a obra não para. Se nós não fizermos por onde, a obra não para por causa de nós. A obra só para onde nós estamos se não tiver a presença do Altíssimo. Mas por causa de nós, não. Deus é Deus sem nós. Ele permanece sendo Deus. E nós sem Deus não somos nada. Somos como folhas secas, jogadas ao vento. Ei, o entendimento de Isaac é: eu preciso permanecer. Eu preciso confiar. Eu preciso viver o Reobote. O Senhor alarga as tendas. Tá? O alargamento, ou seja, o lugar da proporção da bênção, quem dá é o Senhor. E nós estamos com medo de confiar. Vamos lá. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. O que Isaac fez depois de tudo isso? Edificou um altar. Tem altar na tua casa, tem altar na tua vida, tem altar em você. Edifica um altar ao Senhor, irmão. Para com esse negócio. Nós edificamos altar para contenda, para cólera, para ira, para mágoa, para dor. E, em vez de edificar altar para o Senhor, edifica um altar para o Senhor. Edifica um altar para o Senhor e chama ali o nome dele. Chama a existência dele. Vamos lá. E Abimeleque, versículo 26. Veio a ele de Gerar, com Alçate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaac: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. Ou seja, eles perseguiram Isaac e ainda mandou ele embora. Ele está falando: o que você está querendo agora?
Vocês me jogaram para fora e ficaram me perseguindo? Aí, olha o que Abimeleque vai dizer. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós, e entre nós, e entre nós em ti, façamos concerto contigo. Que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Eles estão reconhecendo. Isaac não ficou falando, eu sou, hein? Se tocar em mim, Deus mata. Não. Se tocar em mim, ó, sepultura aberta. Para com isso, irmão. Quem tem Deus quer que o outro se converta. Tá? Quem tem Deus quer que o outro esteja na mesma condição. Ó, eu sou ungido do Senhor. Quem é ungido não fica falando não. Tá? Viva o propósito de Deus. Deixa a bênção do Senhor te alcançar. Então, lhes fez um banquete. Ó, Isaac agora está fazendo um banquete. Está colocando na comida e está fazendo aliança com eles. Porque agora eles vieram em paz. Está dizendo assim, ó, eu estou em paz com você, Isaac. O que eu quis fazer de mal contra você, Isaac, não deu certo. E Deus te prosperou você. E você, tu és bendito do Senhor, não tem como lutar contra você, Isaac. E não foi Isaac que disse, ó, quando tocar em mim, Deus vai cobrar. Não, irmão. Tá? Deixa esse negócio para lá. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus alcançar. Deixa Deus libertar. Então Isaac faz um banquete, ó. Mesa, altar. E comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Então houve juramento de paz entre Isaac e Abimeleque. Houve aliança. Houve conserto. Houve restauração. Tá? E depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Houve paz. Deus abençoe, missionária Célia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe, temos achado água. E chamou Seba, né? Por isso é o nome daquela cidade, Bérseba, até o dia de hoje. Então, né? Seba ou Bérseba é o poço do juramento. Tem juramento de paz na nossa vida? Nós paramos desse negócio, Deus não perdoa, Deus abençoe nossa irmã Sueli. Nós paramos com esse negócio que fez comigo, vai ter que pagar na mesma moeda? Irmãos, nós estamos vivendo um novo tempo, tá? Nós somos nova criatura, tá? Deus é tão fiel na nossa vida que Ele nos deixa plantar, escolher a semente que plantamos. Mas a colheita é proveniente daquilo que plantamos. A colheita é proveniente daquilo que nós estamos vivendo. É momento de ter juramento, é momento de ter paz, é momento de ter comunhão. Pastor, mas me perseguiram até o último dia. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus na tua vida. Onde opera a ira do homem, não opera a justiça de Deus, diz a palavra. Onde opera a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Deus é soberano. Nós somos servos. Então não fica aí não. Pastor, mas entulharam meus poços. Vai lá e cava outro. Pastor, mas entulharam de novo. Vai lá e cava outro. Até estar na proporção de Reobote. Até que o Senhor alargue as tendas. Deus estava mostrando através de Isaac que a persistência ela gera. Que a confiança ela gera. Que a submissão ela gera. Isaac estava submisso à promessa que tinha sido feita ao seu pai. Até Deus manifestar-se a ele, porque Deus falava com Isaac. Deus ia falando com Isaac em proporções, em momentos, e Isaac confiava na palavra. Deus está falando comigo e com você. Confia, espera, permaneça. Tome atitude. E às vezes nós estamos esperando outra pessoa tomar atitude que é para nós tomarmos, irmãos. A renúncia é nossa. O querer tem que ser nosso.
Ah, pastor, mas eu aí, fulano, Beltrano, você não sabe quem passou na minha vida. Para, isso aí, desculpa, esfarrapado. Errou quem estava lá, errou. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas nós ainda permanecemos errando quando estamos lembrando da situação e não perdoamos. Não passamos disso. Você viu fulano? Era um santo homem de Deus, mas agora caiu e levou todo mundo. Irmãos, a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Não tem super-homem, não tem super-mulher, não tem homem de ferro, somos ser humano. Se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, nós tropeçamos e caímos. Porque pedra de tropeço tem todo dia. Mas nós temos que renunciar a essas pedras. Esses pratos. Né? Esse ar de superioridade. Esse ar de confiança. Ah, pastor, eu não confio em ninguém, só confio em Deus. Contato direto agora é com Deus. Não sou homem agora de quatro paredes. Deus não chamou ninguém para ser quatro paredes. Deus chamou nós para sermos igreja. E formação de igreja tem que estar em 2 ou 3 reunidos no nome dele. Tá? Não vem com esse negócio de ser membro de uma igreja só, que não existe essa igreja. Essa igreja, a placa dela chama Igreja dos Desigrejados. É aqueles que não têm comunhão com Deus e querem viver e participar das bênçãos de Deus. Tá? Se ninguém está falando, eu vou falar para você. Isso aí não é de Deus para a tua vida. Tá? O homem não quer dominar nada. Os pastores, os obreiros que Deus tem colocado na frente da obra têm pregado palavra. Porque aqueles que não estão pregando palavra, fiquem em paz que Deus se encarrega deles. Não sou eu que tiro, não é eu que coloco, não é você que tira, não é você que coloca. É Deus que se encarrega deles. Nós estamos entulhando muitos poços aí porque nós não temos coragem de assumir as nossas culpas. Tá? A nossa língua coça para falar mal do outro. A nossa língua quer bater no outro. Agora, quando chega a nossa vez, é misericórdia para nós. Quando é a vez do outro, justiça para ele. Crucifica-o. Quando é para nós, perdão, misericórdia. Tá? Deixa eu. Né? A parábola daquele que devia, do credor. O que devia mais foi perdoado. Aí ele vai querer bater e prender no que devia menos. Até essa é a parábola que nós temos que ver. Nós fomos perdoados e agora nós não perdoamos. Nós achamos que nós temos o dever agora de julgar a causa. Irmão, ninguém tem poder de julgar a causa. Pastor, mas quando das vezes o senhor toma atitude e tal? A Bíblia julga e me dá respaldo de tomar atitudes. Isso é diferente. A Bíblia julga. Tá? Não sou eu que julgo, não. Tá? A Bíblia julga e eu, como pastor, tenho que tomar direcionamento. Pergunta para qualquer pastor. Ele não é juiz. A Bíblia julga, dá respaldo para nós tomarmos atitudes. Tá? E às vezes a atitude que tomamos não é embasada no que os outros acham, o que os outros pensam. Porque aquilo não é lugar de matar ninguém, não, irmãos. A igreja não é lugar de matar ninguém. A igreja não é lugar de ferir ninguém, não. A igreja é lugar de levantar, de curar e libertar. Tá? Então nós sempre vamos lutar, a não ser que a pessoa não quiser, aí não tem jeito. Mas nós sempre vamos lutar por almas e por vidas. Eu não acho que devia ser assim. Mas não é o que nós achamos mesmo. É o que a Bíblia diz. Tá? É o que a Bíblia diz, não é o que nós achamos. Malemar nós podemos achar na nossa casa. Aí na sua casa eu não vou entrar. Malemar, tá? Mas na igreja não. Na vida, na conduta cristã não. Tá? Nós que temos que entender o que Deus tem para fazer. Sempre eu estou ensinando isso. Porque eu aprendi assim. Eu não sou juiz da vida dos outros. Pastor, mas eu estou falando a verdade, viu? Não, se é verdade, então fala na frente da pessoa. Porque isso aí é maledicência. Eu não quero. Não, irmão, sai fora. Viu que não está edificando o Senhor? Corta. Eu não quero entrar nesse assunto, não. Se for para nós ficar nesse assunto, é melhor nós deixar isso quieto. Você vai para lá, eu vou para cá e acabou. Porque eu não quero. Estou ensinando que não é para entrar, você está entrando. Isaac não criou contenda com ninguém. Isaac não amaldiçoou ninguém. E quando aqueles que mandaram ele embora perseguiram ele, chegou na casa dele, ele viu que estava em paz, que estavam arrependidos, ele fez banquete de aliança e despediu eles e fez juramento com eles. Falou, o meu povo não te ataca e o seu povo não me ataca. Porque eles reconheceram Deus na vida de Isaac, irmãos. Isaac não pagou na mesma moeda. Quem tem paz, dá paz. Mas outro dia eu fui até questionado porque eu dei a paz do Senhor para quem não era cristão. Pastor, mas o fulano não é cristão. Eu falei, e daí? Eu que tenho a paz, eu vou dar a paz. É a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Pastor, misericórdia.
Não, irmão, é nós que temos que levar a paz. Se nós fizermos acepção de pessoas, que evangelho é esse que nós estamos pregando? Se fizermos acepção de pessoas para dizer quem é que para estar ou para não estar, que evangelho é esse que estamos vivendo? Para com isso, vigia. Vamos orar, em nome de Jesus, já passou alguns minutos das 11. Você tem pedido de oração nessa manhã, já coloca o teu nome aí, nós vamos orar, tá? Pois nós já vamos entrar na live de Cristo, Verdade que Liberta, da Só o Senhor é Deus, da sede mundial, né? Vamos lá assistir. Tem alguém que precisa de oração nessa manhã? Já põe teu nome aí, nós vamos estar orando. Lembrando ao povo aporense, né? Ou aporeense, eu não sei se é assim se pronuncia. Hoje nós temos culto, né? Quarta profética. Lembrando também você que não pegou o horário na relógio de oração, ainda tem bastante horário vago, irmãos, tá bom? Pastor, eu não peguei e vou deixar para mais perto. Não, pegue agora, tá bom? Em nome de Jesus. 24 horas orando. Sábado às 19 horas começa e domingo às 19 horas termina e nós já entramos no culto para a ceia, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe a cada um que entrou, que participou, que está conosco aí, em nome de Jesus. Senhora Alice, nós vamos orar por você e pela tua casa, tá? Dia 19 nós estamos chegando por aí, hein? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por tudo que tu és, Senhor. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, por essas famílias, Pai. Para que haja, Senhor Jesus, a bênção do Senhor resplandecendo sobre eles. Para que haja verdadeira cura, libertação, restauração, meu Pai. E que nós venhamos ser libertos mesmo, Pai, de todas as coisas. Que nós não venhamos ter, meu Pai, um sentimento de inveja em nós, Pai. Senhor, se ainda carregamos, Pai, algum resquício de inveja que venha a ser quebrado nesta manhã. Se nós não conseguimos se alegrar com a bênção do outro, meu Pai, nós precisamos de tratamento espiritual. Porque a inveja, Senhor, não é querer igual. Porque querer igual não é problema. Tem carro da mesma marca, da mesma cor. Tem casa que é pintada da mesma cor. Não tem problema, Pai. Os modelos de celulares, a maioria é igual, Pai. Não tem igual, não é problema. Mas a inveja, ela carrega-se, meu Pai, de querer o que o outro tem. E às vezes segura na mão, não sabe nem usar, nem para quê. Porque daí depois que tem na mão, Senhor, se entristece, quer outra coisa, quer outro movimento, Senhor. E nós não queremos isso na nossa vida. Pai, eu quero profetizar que nós seremos libertos e restaurados de todo resquício de inveja, meu Pai. Senhor, eu não posso dizer que é só o meu irmão, já começa por mim, Senhor. Porque todos os dias nós temos que ser limpos. Todos os dias nós temos que estar, meu Pai, em conversão, que é mudança de caminho, Senhor Jesus. Em renúncia, em propósito ao Senhor. Pai, eu quero orar pela vida, pela família da nossa irmã missionária Alice, pela vida dos nossos irmãos, meu Pai, que participaram, que vão ver de manhã, à tarde ou à noite, Senhor. Daqueles que serão alcançados, libertos, restaurados, meu Pai. Senhor, porque o nosso propósito nas manhãs aqui é te louvar e te bendizer. Senhor, nos dê uma quarta-feira abençoada, e se o Senhor não voltar até a data de amanhã, que possamos nos reunir para te louvar e te bendizer em o nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, se Deus assim nos permitir. Sexta-feira estamos aqui, às 10 horas da manhã, com Amanhã com Propósito. Fiquem todos na paz, atenção para as bênçãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma Manhã com Propósito, em nome de Jesus.